Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Fran. Hoje eu venho relatar para vocês um pouco do que eu vivi. Houve um tempo que na minha casa, houve um tempo que era muito movimentada. Essa casa era sempre cheia de pessoas e era muita conversa, era muito barulho. E sempre tinha muitas pessoas aqui em casa e vinham me procurar e tal, mas tipo assim, nesse tempo que minha casa vivia assim, era só pessoas com falsidade comigo, querendo tirar proveito de alguma coisa, querendo alguma coisa que no momento eu estava sendo útil para elas. Hoje pouquíssimas pessoas entram na minha casa. E acabou aquele tanto de pessoas que vinham aqui. Porque a partir do momento que você enxerga que tá tudo errado na tua vida, aquelas atitudes das pessoas, você começa a enxergar uma coisinha ou outra. E aí, quando você começa a se afastar de pessoas assim, quando vocês decidem que não querem mais ter amizades, parentesco com pessoas falsas demais, aí você deixa de estar querendo conviver com aquelas pessoas e logo vão se afastando. Porque quando, até o momento que eu aceitava, minha casa era cheia. Minha casa era muito cheia. Vinha muitas pessoas, mas não porque gostavam de mim, não. Era sempre porque eu tinha algo para oferecer, vinham tirar algo de mim, vinham pedir um favor aqui, outro ali, mas nas horas que eu estava com necessidade de alguma coisa e em um momento que eu fiquei doente, essas pessoas sumiram. E nesse momento, a partir do momento que eu fiquei doente, que eu percebi que as pessoas começaram a desaparecer, foi aí que eu fui perceber. Eu fui começar a notar que só eu tinha amizades falsas, agiam de falsidade comigo, e tinha muitos parentes que vinham na minha casa só na intenção do que eu tinha para oferecer, do que eles poderiam arrancar de mim. Aí eu era útil, mas acabou. Eu sou pouco visitada, mas assim, eu continuo aqui comigo. Nas minhas orações eu peço a Deus sempre, para que Deus me abençoe e afaste cada vez mais essas pessoas falsas que agiram comigo assim, ou outras que podem aparecer. Que Deus abençoe para cada vez elas ficarem mais longe, mais distante de mim, porque a gente sofre com isso, porque a gente pensa que a pessoa é uma pessoa verdadeira com a gente, e no final das contas não é. Todos deram as costas para mim, todos. E hoje eu vivo, na maioria das vezes, passa muito tempo, não vem uma pessoa aqui me visitar nem nada. E aquelas pessoas que vinham, que não saíam de dentro da minha casa, não falam nem comigo. E assim, a vida vai seguindo e a gente vai percebendo que a casa era cheia. Enquanto eu gostava de ter aquela falsidade, e na maioria das vezes eu sabia que as pessoas tinham um jeitinho estranho, mas vocês sabem, muitas das vezes a gente dá brecha para essas coisas acontecerem
Porque a gente fica, não, se eu falar alguma coisa com fulano, se eu falar alguma coisa com fulana, ela vai ficar triste, ele vai ficar triste. Deixa pra lá, deixa passar. E minha vida estava assim. Eu não queria reclamar, não queria dizer nada. Eu estava dentro da minha casa e quem tinha que ficar calado era eu. Vendo tudo errado, tudo bagunçado. Mas eu é que tinha que ficar calada. Tava tudo errado, minha vida tava toda bagunçada. A partir do momento que me deram as costas, é que eu fui acordar para a vida. Aí desse momento para cá, eu comecei a me tocar. Aí eu simplesmente comecei a me afastar. Primeiro de tudo, o silêncio. A gente dá o silêncio, a gente para de querer conversar com aquelas pessoas. E se por acaso a gente se encontrar poucas palavras e só, não quero mais saber daquelas pessoas, aquelas situações na minha casa mais, jamais. A minha vida estava toda bagunçada. E graças a Deus, como eu sempre agradeço a Deus porque Ele me fez acordar. E se eu não tivesse acordado? E se já fosse tarde demais? E graças a Deus Ele me fez enxergar. E custou eu enxergar, porque eram pessoas que eu admirava demais, pessoas que eu amava até certo ponto. E eu tinha muita confiança, mas todas essas pessoas que eram dia e noite na minha casa, dia e noite na minha casa, todas elas me deram as costas. Todas. E se eu for contar para vocês, alguma pessoa que até me visita, se eu for contar para vocês, eu não vou contar não, porque não tem. Não tem. Ninguém visita a minha casa, ninguém vem me visitar. Ninguém. Lá, outra... Não tem. Lá no WhatsApp até tem alguma pessoa que conversa comigo, mas se eu dizer para vocês que nem da cidade que eu moro, essa pessoa não é. Já é amizade de longe. Não tem. Eu não tenho. Dizer assim, uma pessoa que vem me visitar. Não. Não tem. Eu não posso mentir para vocês, é a realidade. A partir do momento que você decide que começa a acordar para a vida, perceber que você só tem pessoas ruins perto de você, que agem de falsidade contigo, que só querem sugar o que a gente tem, o pouco que a gente tem. E aí a pessoa, quando te vê numa situação que não está lá muito boa, a pessoa dá as costas. Então, quando a gente decide se afastar de pessoas assim, a casa fica que nem a minha tá. Não vem ninguém, ninguém pergunta por mim, eu não sei nem o que é visita. E graças a Deus que essas pessoas falsas que agiam de falsidade comigo se afastaram. Porque vocês já pensaram, se a gente permitir ficar na vida da gente, bagunça mais, estraga mais. A gente vai sair derrotado, fracassado na vida, sem saber o motivo, e as pessoas lá do teu lado. Muitas das vezes a gente nem entende, porque a gente fica, por que que essas pessoas agiram assim com a gente? Elas já eram daquele jeito, né? E pessoas assim dificilmente mudam. Quando a pessoa age de falsidade, dificilmente mudam. E principalmente essas pessoas que sempre são assim, agem dessa forma.
E mesmo assim eu queria manter essas pessoas na minha vida, mas Deus cortou. Ajudou que aconteceu tudo isso comigo. Chegou o ponto que eu fiquei doente e eu fui percebendo quem foi ficando do meu lado. E restou de amizade, de parentesco, não restou ninguém. E é assim que eu digo para vocês, a partir do momento que vocês decidem que pessoas que estão agindo de falsidade contigo saia da vida de vocês, vocês vão ficar com a casa vazia. Entendam, porque naqueles momentos de aperto, só quem vai ficar perto de você aí, é só as pessoas que te amam verdadeiramente. E poucas pessoas nos querem bem verdadeiramente. Vocês sabem que é assim. Eu me enganei, eu pensava, eu até via alguns defeitos, mas quando a gente gosta, a gente não quer ver, né? A gente diz, não, deixa pra lá, vamos esquecer. E eu não sei vocês, mas comigo foi assim. A minha casa era cheia, era dia, era noite, toda hora, enquanto eu era boazinha, eles estavam agindo de falsidade, eu fazendo de um tudo para eles ficarem do meu lado. Aí, a partir do momento que eu fiquei doente, que algumas coisas não deram certo para mim, foi sumindo, e ninguém mais me visitou, ninguém mais veio na minha casa, acabou. Por isso que eu digo, vocês têm que ter atenção. Mas quando a gente gosta de pessoas assim é difícil. Eu sofri um bocado. Eu tô falando do fundo do meu coração. Sofri, mas foi melhor assim, porque aquelas pessoas estavam atrasando a minha vida. E aí eu ia para trás e nada do que eu queria dar certo, porque muitas das vezes coisas que a gente quer muito, a gente não consegue porque convive com pessoas assim. E quando você estiver no seu melhor, se tiver com pessoas assim, elas vão sugar tudo de vocês. Isso é que está o perigo. Isso é que a gente tem que acordar. E aconteceu isso comigo. Quando eu era útil, eu podia ajudar, a minha casa era cheia. Mas a partir do momento que a minha vida desandou um pouco, eu percebi que aquele monte de pessoas aqui que conviviam comigo sumiram, porque agiram de muita falsidade comigo, enganos, e quando viram que eu não seria mais útil, se afastaram. Cuidado, viu? Vocês tenham cuidado, porque não queiram perto de vocês pessoas assim, que só te sugam. Não queiram. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão se arrepender. Acredite no que eu digo. Eu sei porque eu fui muito ferida e machucada nesse ponto, que eu tanto confiei e eu só levei tombo, viu? É umas poucas palavras que eu venho dizer para vocês. É de todo o meu coração. Obrigado por estarem aqui. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada.